Olá, você é muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica. A cada semana temos um encontro marcado para estudarmos um pouquinho mais a respeito da Palavra de Deus. E você é muito bem-vindo. Em 2018, estamos estudando aí biografias da Bíblia. A cada semana, um personagem, com uma pergunta. O que esse personagem pode nos ensinar em nossa caminhada cristã, em nossa carreira espiritual? Pois bem, você hoje vai conhecer um pouquinho mais a respeito da vida e da história do sucessor de Elias, Eliseu. Está lembrado que semana passada estudamos sobre Elias? Se você perdeu esse tema, você pode acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT, e você vai encontrar ali todos os programas que já foram apresentados aqui na Novo Tempo, e você vai conhecer então a história de Elias. Estudamos semana passada. Hoje vamos estudar sobre o sucessor do profeta Elias, que foi o profeta Eliseu. E talvez você já ouviu falar da história desse profeta, porque até mesmo as crianças aprendem a história dele. Ele era um profeta calvo, e houve uma ocasião em que criancinhas começaram a blasfemar do profeta, chamando-o de calvo. E esse profeta então amaldiçoou essas crianças. E sabe o que aconteceu? 2 ursas saíram do bosque e mataram 42 crianças. Olha que história interessante. Alguém foi blasfemar do profeta de Deus e o resultado foi a morte. Pois bem, vamos hoje conhecer mais desse profeta, do seu chamado, do seu legado e de um pedido muito especial que ele fez a Deus. E vamos aprender hoje que Deus se preocupa e está atento a todas as nossas necessidades. Portanto, não saia daí, está começando o seu programa Escola Bíblica. E eu queria começar mandando um abraço carinhoso para alguns amigos que estão aí sintonizados com a Novo Tempo. Vou começar com Adeilton Martins, lá de Joinville, Santa Catarina. Um abraço a todos os catarinenses que nos assistem aí na Novo Tempo. Um abraço também para Claudinho Frias, de São Caetano do Sul, Jackson da Conceição, de Salvador, Gabriela Thaís, de Blumenau, Elisa Castaldelli, de Taubaté, aqui em São Paulo, Ruth Meija, de Esteio, lá no Rio Grande do Sul, José Santiago, de Belém, Marlene Santos, de Manaus e Paulo Bage, de Camaçari, na Bahia. Um abraço carinhoso para todos vocês, obrigado pela sua companhia. Nós, da Novo Tempo, temos um compromisso com os nossos telespectadores. Nós estamos aqui numa grande missão de levar o conhecimento da Palavra de Deus, de ajudar você no seu preparo para os céus. Por falar em preparo para os céus, eu queria repetir para você de que o grande objetivo de nossas vidas é nos prepararmos para a vida eterna. Deus tem uma vida eterna esperando por mim e por você. Deus tem um presente guardado para cada ser humano. E sabe qual é esse presente? Vida eterna. E na Palavra de Deus nós encontramos o caminho para esta vida, que é Jesus. O grande compromisso que a Novo Tempo tem não é apenas se preocupar com o seu bem-estar presente, mas com o seu bem-estar eterno. E é através do estudo da Bíblia que nós nos preparamos para essa eternidade. E eu quero oferecer para você mais um de nossos estudos. Eu estou falando aqui do estudo Ensinos de Jesus. Esse guia aqui contém 18 temas da Palavra de Deus e pode ser seu. Se você responder o questionário desse guia impresso, você ainda ganha esse DVD que nós gravamos lá em Israel com a mesma temática do guia impresso, tá bom? Como você pode pedir esse material para Novo Tempo? Você pode ligar. Agora, a sua ligação deve ser feita em horário comercial. O nosso número 12 21 27 3121, tá bom? 12 21 27 3121, horário comercial. Se você quiser agora, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui da Escola Bíblica. O nosso número é 12 9 8100 1615. Basta dizer assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus, e nós vamos mandar para você. Ou, se você preferir, você pode acessar a nossa página na internet, que é novotempo.com/Escola Bíblica NT, e solicitar o seu guia fazendo ali um cadastro online, tá bom? Você tem aí essas 3 formas de solicitar o seu material.
num prazo de 15 a 20 dias, vai estar chegando para você. É um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso. E eu quero mais uma vez agradecer a você que é um anjo da esperança, porque é graças ao seu apoio que nós podemos enviar materiais como estes. Talvez você não saiba, mas nós enviamos uma média de 1000 estudos bíblicos todos os dias aqui da Novo Tempo para todos os estados do Brasil. E se você está fora do Brasil e quer estudar a Bíblia com a Novo Tempo, nós temos um caminho também para você. Acesse o site biblia.com.br, tá bom? biblia.com.br e lá você vai ter acesso a cerca de 20 estudos online para aprender mais a Palavra de Deus. Um convite para você que mora em São Paulo. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, eu estou aí fazendo um programa especial em 2 igrejas aqui em São Paulo. É a Igreja Adventista do Belém e a Igreja Adventista do Brás, que fica bem na divisa do bairro Brás e Pari, tá bom? Quarta-feira, 8 da noite, vai aparecer aqui a legenda com o endereço das 2 igrejas, tá bom? Confere aí o endereço e faça-nos uma visita. Eu quero conhecer você. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Paulo, né? Quarta-feira passada, o Paulo disse, olha, eu vim aqui porque eu vi o seu convite na TV. Um abraço carinhoso para você, viu, Paulo? Um abraço também para o Francisco. Ele esteve também quarta-feira passada lá na igreja e ele disse, olha, pastor, hoje eu sou cristão graças à mensagem que eu aprendi com a Novo Tempo. Francisco, um abraço carinhoso para você e para a sua família, tá bom? Quarta-feira, 8 da noite, vai aparecer aqui os 2 endereços para você. Você é o meu convidado e eu espero encontrar você lá nesse programa especial, tá bem? Agora pega a sua Bíblia. Vamos mais uma vez para o livro de 1 Reis. E o capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 17 em diante. Vamos aprender a história de Eliseu. A palavra Eliseu significa Deus é salvação. E este profeta é o sucessor de Elias. Mas nós não vamos começar a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Ora comigo? Pai de amor, obrigado por Tua palavra que temos em nossas mãos e pela oportunidade mais uma vez de estudá-la. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pegue sua Bíblia. Vamos abri-la mais uma vez em 1 Reis. Qual é o contexto em que viveu o profeta Eliseu? Ele viveu por volta do ano 800 a.C. O profeta viveu 70 anos, foi conhecido como profeta do povo. Assim como Elias, ele lutou contra a idolatria e o seu ministério alcançou 6 reinados. Os reis Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Estes são os reis no período dos quais o profeta Eliseu desenvolveu o seu ministério. Agora, talvez você não saiba, mas o chamado de Eliseu foi feito pelo próprio profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Deus mandou que Elias escolhesse Eliseu. Vamos ver o texto? 1 Reis capítulo 19, verso 15 em diante. Disse-lhe o Senhor, aqui Deus está falando com Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Deus estava preparando o caminho, porque em breve Elias seria levado para os céus numa carruagem de fogo, como vimos semana passada. E então Deus queria que Eliseu fosse o sucessor de Elias. E disse, Elias, você vai ungir o próximo rei da Síria, o próximo rei de Israel, e você vai ungir o próximo profeta, que vai substituir você. O nome dele é Eliseu. Que fez Elias? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta,
pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Interessante que havia um ritual, né? O profeta, quando estendia sua capa sobre um dos seus discípulos, significava que ele o estava chamando para o ofício profético. E quando Elias fez isso, Elias disse: olha, Eliseu, você sabe o que eu fiz para você, né? Eu estendi a minha capa sobre você. Então você abandona tudo que você está fazendo e você agora vem me seguir, porque você vai ser o meu sucessor. Interessante que quando Eliseu foi chamado, ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Você percebeu que Deus não chama pessoas que estão na ociosidade? Percebeu isso? Todas as pessoas que Deus chama na Bíblia, elas estão sempre envolvidas em algumas atividades. É mesmo. Deus, ele não quer pessoas no ócio. Deus quer pessoas ativas. Deus gosta de pessoas que se envolvam, que trabalham, que façam para Ele uma obra, pessoas que estejam envolvidas em alguma atividade. E então Deus chama esse garoto. Certamente ele estava solteiro ainda, falou em beijar pai e mãe, não falou nada de esposa, certamente deveria ser um solteiro ainda, e ele foi chamado então para o ministério profético. Interessante que Eliseu prontamente respondeu ao chamado de Elias. Elias foi levado para os céus numa carruagem de fogo, e naquele momento Eliseu testemunhou. Eliseu havia seguido o profeta Elias por muito tempo. E então Elias havia feito uma promessa para Eliseu. O que você quer? Peça-me o que você quiser e eu vou dar para você. E sabe foi o que Eliseu pediu? 2 Reis capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Ah, meus amigos, que pedido sábio fez Eliseu ao profeta. O que você quer? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Interessante, nós vimos semana passada que Elias realizou 7 milagres registrados na Bíblia. E aí você vai para a história de Eliseu e a Bíblia registra 14 milagres. Percebeu? Elias realizou 7 milagres, Eliseu 14. O que eu quero? Porção dobrada do teu espírito. E então você tem aqui o dobro de milagres realizados por Eliseu. Esse espírito que Eliseu pediu é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E o mesmo pedido que ele fez, eu e você hoje podemos fazer. Nós queremos porção dobrada do Espírito do Senhor. Sabe o que acontece quando o Espírito de Deus toma conta de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um garoto? Esse torna-se um profeta. Porque o profeta, no sentido bíblico, é o porta-voz de Deus. E quando você tem o Espírito Santo, você passa a falar em nome do Senhor. É isso mesmo. Eu e você, então, nesse sentido, podemos ser profetas. Nós podemos falar em nome do Senhor. E para falarmos em nome do Senhor, nós temos que clamar pelo Espírito, nós temos que ter o Espírito, porque esse Espírito nos dá discernimento, nos dá conhecimento e nos dá coragem para falar aquilo que deve ser falado, para advertir as pessoas que estão no caminho pecaminoso, para alertá-las a respeito da vida eterna ou da morte eterna. Esta é a nossa missão, ajudar as pessoas em seu preparo para os céus. E desses 14 milagres relatados na Bíblia, eu queria estudar com vocês hoje 2 milagres realizados por Eliseu. 2 milagres. O tempo não nos permite avançarmos mais, mas pelo menos 2 desses milagres. O primeiro deles encontra-se em 2 Reis, capítulo 4. É quando uma mulher que estava às vésperas de perder seus 2 filhos, por causa das dívidas do esposo que havia morrido, agora recebe então um milagre realizado pelo profeta Eliseu. Vamos ler a história? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu,
e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que extraordinário, não? Que milagre. Eu queria poder ver essa cena. Você está às vésperas de perder seus 2 filhos por causa da situação trágica que você está vivendo, perdeu teu esposo, à porta estão os credores. Olha, Deus se interessa por seu caso. Deus está olhando para você. Então faz o seguinte, vai lá e fala com os teus vizinhos e pede emprestado a maior quantidade de vasilhas que você puder. E a mulher fez isso. Pegou vasilhas emprestadas, entrou dentro de casa, fechou a porta, pegou a botija de azeite com um pouco que lhe restava e começou a encher as vasilhas. E quando ela começa a enche a primeira vasilha, ela vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, e o azeite não parava. Nós não sabemos quantas vasilhas ela conseguiu emprestado, mas ela, depois que encheu tudo e estava acabando a última, ela disse para o filho, ei, traz mais vasilhas. E o filho disse assim, olha, acabaram as vasilhas. Quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Amigos, sabe qual é a lição preciosa que nós podemos extrair dessa história? É de que Deus está atento às necessidades de seus filhos. Deus está atento às suas necessidades. O azeite só parou porque não havia mais vasilhas. Mas enquanto havia vasilhas vazias, o azeite jorrava. Essa é a bênção que o Senhor quer dar para você. Deus está atento às suas necessidades. E talvez a necessidade que você esteja passando nesse exato momento seja uma necessidade financeira. Deus está atento a essa necessidade. E se você confiar nele, Deus vai mandar o azeite. Sabe por quê? Porque Deus promete para mim e para você em sua palavra, através de Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Assim como Deus alimentou Elias através de corvos que levavam comida para ele lá naquele ribeiro do Querite, assim como Deus fez fluir o azeite para estas vasilhas, para que essa mulher tivesse o recurso necessário para a sua subsistência, Deus também vai cuidar de você. Essa história nos ensina de que o milagre do Senhor é proporcional à nossa necessidade. Deus vai cuidar de você. Se você confiar nele, nada vai faltar. Talvez você esteja passando por provas nesse momento. E talvez a sua dificuldade financeira seja até porque você está buscando obedecer ao Senhor. E por causa disso perdeu o emprego. Por causa disso não concluiu sua faculdade. Não se preocupe. Deus está olhando para você. Ele vai cuidar de você. Mas eu queria partilhar uma segunda história com você. Essa segunda história está aqui no capítulo seguinte, 2 Reis, capítulo 5. Assim diz o verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória sobre a Síria, ou a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora,
tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Verso 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Entendeu a história? Naamã era o grande comandante do exército da Síria, um herói de guerra, diz a Bíblia, um homem íntegro, reto, leal, mas, porém, diz a Bíblia, leproso. Você percebe que existem grandes homens com grandes virtudes, mas às vezes também atacados por uma fragilidade, por uma doença? Estou pregando hoje para alguém que tem todos os recursos à sua disposição, tem boas condições financeiras, mas você enfrenta uma doença que nem mesmo a medicina tem solução para você? Eu queria dizer que Deus tem solução. Deus tem. Naamã não conhecia esse Deus, mas Deus colocou em sua providência uma garotinha que viera escravo lá da terra de Israel, trabalhando com a esposa de Naamã. E quando essa garotinha viu o sofrimento de Naamã com lepra, disse para a esposa dele, olha, se Naamã estivesse diante do nosso profeta que está lá em Samaria, o nosso profeta oraria e ele seria restabelecido. E a esposa de Naamã ficou curiosa com a informação e disse, Naamã, tem um profeta lá em Samaria, parece que ele cura as pessoas, ele tem poder de fazer milagres, ele serve o Deus de Israel. E Naamã então juntou uma pequena fortuna e foi lá até o rei de Israel. Mas quando chegou diante do rei de Israel, o rei disse assim, quem sou eu para resolver para a morte ou para a vida de alguém? Eu não posso fazer nada por você. E então o rei rasgou suas vestes. Então o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei rasgara as vestes e perguntou, por que você rasgou as vestes? Porque veio esse comandante da Síria aqui, que tem lepra, querendo que eu ajudasse, eu não tenho como ajudá-lo. Então Eliseu disse, olha, então você manda ele me procurar, porque você tem que saber que há profeta em Israel. Há um Deus em Israel que tem poder de curá-lo, de ajudá-lo. Manda me procurar. E ele foi. Interessante, quando Naamã chegou lá na casa de Eliseu em Samaria, Eliseu nem saiu de casa, mandou um mensageiro e disse, olha, diga para Naamã, para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, ele vai ficar curado. O mensageiro foi. E quando deu o recado, Naamã pensou assim, mas quem é esse profeta? Que nem de dentro de casa saiu para me atender? Não sou digno de que ele venha falar comigo? E outra, lá em Damasco, não temos rios melhores do que os rios de Israel? Por que eu não mergulhei lá mesmo? Por que ele me mandou voltar para lá e mergulhar lá? E ele ficou indignado. E ele então voltou-se para ir embora, indignado com o tratamento que ele recebera do profeta. Mas Deus tensionava ensinar lições para Naamã. E Deus usou ali alguns amigos, né? E enquanto ele estava voltando para casa, diz o verso 13, que chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, olha com o carinho que os oficiais tinham por Naamã, porque ele era um homem bondoso, era um homem leal, um herói de guerra. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Se ele tivesse mandado você fazer uma coisa bem difícil, você não teria feito? Já que ele pediu algo tão fácil, vai lá, mergulha. Vamos ouvi-lo. Então Naamã foi convencido e ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou limpo. Eu queria ver a história. Como eu queria ver a cena. Você consegue imaginar Naamã? Mergulhou uma vez, levantou, aí estava a lepra, olhou para os seus oficiais, o povo ali sem saber o que dizer, mergulhou 2ª vez, continuava a lepra,
E ele foi mergulhando, mergulhou a 6ª vez, aí estava a lepra. Quem sabe ele foi tomado em algum momento pela incredulidade, né? Mas o profeta disse 7 vezes. E quando ele mergulhou a 7ª vez e voltou, a sua pele parecia a pele de um bebê. Deus o curou. Sabe o que nos ensina essa história? Deus está atento às necessidades de seus filhos. Não importa se a tua necessidade é financeira, não importa se o seu problema é uma grave doença, não importa se é uma doença terminal, Deus está atento. E eu quero dizer algo para você. A doença que você tem, que a medicina diz que não há mais solução, Deus pode curar você. Deus pode. E você nem precisa ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Você pode agora, aonde você está aí, cair de joelhos e clamar por esse Deus. E diga assim: Deus, o Senhor um dia curou Naamã. Me cura também. E se for da vontade do Senhor, você vai ficar curado. Amigo, não importa se o seu problema é financeiro, não importa se o seu problema é uma doença grave que você tenha, não importa. O que importa é que o Deus que nós servimos tem o poder de abençoar a sua vida. E se você confiar, se você exercer a pequena fé que você tem, você verá os milagres do Senhor. Vamos orar por isso? Pai, eu me junto agora a teus filhos e filhas nesta oração e colocamos a todos eles em tuas bondosas mãos, para que, se for da tua vontade, a cura chegue para a vida deles. Todavia seja feita a tua vontade e não a nossa. Oramos em nome de Jesus. Amém.